Nosso tópico de hoje, a linguagem secreta dos sonhos. Nós já estamos com vários tópicos apresentados a vocês, portanto, estamos a falar com um público que já tem uma certa iniciação nos sonhos na ótica da psicanálise. Hoje vamos fazer breves comentários a respeito da linguagem secreta dos sonhos. Estamos a falar de um inconsciente que se comunica conosco por meio dos símbolos, por meio de símbolos, por meio de metáforas, por meio de imagens. Cabe a nós, com esta série de tópicos produzidos a respeito dos sonhos, aprender a arte da interpretação. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco da natureza simbólica do inconsciente. O inconsciente trabalha com símbolos, trabalha com uma linguagem que nós chamamos de pictográfica, metafórica, e o inconsciente, por meio dessas cifras, desses códigos, nos apresenta, o inconsciente apresenta verdades a nós desconhecidas. Por isso, quando nós pensamos no sono, pensamos nos sonhos, nós nos damos conta que quase diariamente recebemos cartas envelopadas com mensagens codificadas. Precisamos aprender a ler essa carta. Eu usei essa imagem do início, dizendo que o envelope é o sonho manifesto. A carta é o sonho latente. Venham comigo e vamos tentar juntos interpretar os signos. Na verdade, trata-se de superar um analfabetismo que nós podemos chamar de um analfabetismo emocional, que pode nos conduzir a um bem-estar. Diria a vocês que estamos a falar de uma gramática invisível. Precisamos aprender a dominar essa gramática invisível, assim como estou a usar muito a imagem do pentagrama com as notas musicais. 7 notas em diversas variáveis, tons naturais, bemóis sustenidos, mas que nos dão a beleza do som. Então, em aprendendo a gramática do sono, essa gramática invisível, nós deixamos de ser meros espectadores passivos e passamos a ser diretores, protagonistas, ocupando um espaço nesse palco. O conteúdo dos sonhos é muito instigante e é muito contagiante. É preciso que a gente possa aprender a reconhecer o potencial criativo e estratégico que se encontra na comunicação, que na verdade não é linear, que o cérebro humano nos faz quase todos os dias. Vamos dar um mergulho nesse mundo comigo? Sejam bem-vindos. Vamos então para um segundo movimento nosso. Vamos ouvir, refletir esse bate-papo. Hoje a gente mergulha num material fascinante do João Barros, A Linguagem Secreta dos Seus Sonhos. E a nossa missão aqui é tentar entender uma coisa que, olha, todo mundo já se perguntou. Por que os nossos sonhos são tão bizarros? O texto diz que não é nada aleatório. Parece que nossa mente está se comunicando com a gente. Só que, bem, não em português. É uma ótima forma de colocar. O Barros defende que o inconsciente usa o que ele chama de linguagem pictográfica. Pensa nisso como, sei lá, hieróglifos, uma linguagem de imagens. O Freud já falava algo parecido, o tal trabalho de figuração. É basicamente a mente agindo como um diretor de arte, sabe?
Pega uma ideia abstrata, tipo eu me sinto preso, e transforma numa imagem bem concreta. Como, por exemplo, você sonhar que está tentando abrir uma porta, mas não tem a chave. Ah, entendi. Então, quando o texto cita o exemplo de sonhar com uma chave, o que importa não é a chave em si. Não, é a função dela. A ideia de abrir ou fechar alguma coisa na sua vida. Exato. O símbolo é a função. Tá, e aqui é que fica muito interessante. Por que todo esse trabalho? Quer dizer, por que a mente simplesmente não diz o que está acontecendo com palavras claras? Então, essa é a questão central. E a resposta, segundo o material, é a eficiência emocional. Uma única imagem pode carregar uma quantidade, assim, enorme de informação e de sentimento. O texto usa um conceito da semiótica, a condensação. Condensação? Isso. É como um emoji. Pensa naquele emoji chorando de rir. Ele comunica uma mistura super complexa de humor, de alegria, talvez até um pingo de ironia, né? Sim, claro. Uma imagem no sonho faz a mesma coisa. Ela condensa várias ideias num pacote só, de alto impacto. É muito mais potente do que dizer, estou triste, mas ao mesmo tempo achando graça da situação. Faz todo sentido. É uma comunicação por atalhos. Mas aí muita gente pode pensar: isso é bobagem, eu sonhei com água porque bebi muita água antes de dormir. Como que o texto de Barros diferencia um símbolo real de uma memória aleatória do dia? A diferença, olha, está na emoção e na repetição. Uma memória aleatória costuma ser neutra. Um símbolo onírico, não. Ele vem carregado de sentimento. O texto alerta para um risco que ele chama de analfabetismo emocional. Analfabetismo emocional. Forte isso. Pega o exemplo clássico do sonho recorrente com água turva. A pessoa acorda com aquela sensação de angústia, um peso, sabe? Se ela ignora, se ela pensa que é aleatório, ela fica só com angústia sem entender a causa. Mas se ela entende que água turva é um símbolo para emoções confusas, estagnadas... Aí ela ganha uma pista. Exatamente. É a mente dizendo, ei, tem algo aqui que você não está olhando, vamos limpar essa água. Ou seja, quem não entende os próprios símbolos acaba virando refém deles. Sente o efeito, mas nunca sabe a causa. Isso muda tudo. E o texto vai ainda mais longe. Ele argumenta que essa linguagem não serve só para terapia, mas pode ser uma fonte de criatividade, até de genialidade. Exatamente. E isso não é nada esotérico, é histórico. O autor lembra que o Mendeleev, ele organizou a tabela periódica depois que a estrutura apareceu para ele num sonho. Pera, a tabela periódica? A própria. O mesmo com a descoberta da dupla hélice do DNA. É como se, durante a noite, nosso cérebro parasse de pensar de forma linear, sabe? E começasse a fazer conexões livres, visuais, quase poéticas. É um laboratório de inovação funcionando enquanto a gente dorme. E as descobertas são enviadas pra gente em forma de filme. É incrível pensar nisso, que uma das maiores descobertas da biologia começou com o cérebro agindo como um cineasta surrealista. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que a gente tem um artista brilhante e um terapeuta trabalhando de graça na nossa mente toda noite. O ponto do Barros é que a ignorância nos faz assistir a esses filmes e dizer só, nossa, que coisa estranha. Já o conhecimento nos permite ver que ali existem mensagens, roteiros precisos sobre nossos medos, nossos desejos e quem sabe até sobre nossas próximas grandes ideias. Então a grande questão que o material nos deixa não é se os sonhos têm significado. Não. Mas se nós teremos a coragem de prestar atenção. Perfeito. É uma escolha. A gente pode continuar sendo, como diz o autor, analfabetos do inconsciente, ou a gente pode se tornar tradutor da nossa própria história. A mente gasta uma energia tremenda para produzir essas mensagens toda noite. Os símbolos estão lá, piscando como néons no escuro da nossa consciência, esperando para serem lidos. A pergunta é, a gente vai continuar no escuro? Vamos dar mais um passo em nossas provocações. Vejam a linguagem secreta dos sonhos. Vamos arrumar um espaço adequado aqui e vamos em frente. Todos nós conhecemos o código de Da Vinci, da mente.
Estamos a falar aqui de uma linguagem pictográfica ancestral. Estamos a falar em analfabetismo emocional. Ignorar os nossos sentimentos é como usar uma carta cifrada apenas para calçar a mesa. Pense nisso. O trabalho de figuração, a simbolização progressiva, o inconsciente é a estrutura, é estruturado como uma linguagem. É Lacan. O significante desliza sobre o significado. Vamos ajuntando mais peças. A economia da condensação. Uma única imagem funde várias ideias. Máximo impacto emocional, mínima forma. Estamos a falar de uma semiótica onírica. Vamos em frente. Arquétipos, pontes para o inconsciente coletivo. Símbolos de transformação. A ponte não é apenas travessia. Trata-se de uma transição, de uma mudança de ciclo. O animal simbólico e o sagrado. O reino das imagens intermediárias. Alain Mittal. O sonho como teofania, como manifestação, uma revelação da verdade divina adaptada à sua compreensão. Evidentemente que estamos a fazer uma leitura e uma abordagem interdisciplinar, então vamos da psicanálise, das neurociências e das tradições religiosas. O clique de reconhecimento, sinestesia onírica e química cerebral. A interpretação correta altera a química cerebral e reduz o cortisol. Estamos no campo da neurociência. O laboratório noturno, da tabela periódica ao DNA. Seu inconsciente é um gênio criativo operando em segundo plano. Olha a dimensão dos sonhos. A técnica da amplificação, acendendo a luz em um quarto escuro. Então, é preciso focar no detalhe. Focar no detalhe ilumina o panorama da vida. Qual parte do seu crescimento esta imagem está tentando nomear? Interessante. De analfabeto a tradutor. Os símbolos estão lá a piscar, como neons no escuro. Transforme o caos da noite na estratégia do dia. Não deixe a sua carta sem leitura. Que acharam interessante? Rapidamente, mais um pequeno mergulho. Sem avançarmos no nosso tempo, observem esses comentários que vão ajudarem muito. A tese central que defendemos é que é absurdo, o absurdo do sonho é uma proteção necessária. A mente utiliza metáforas porque verdades literais seriam insuportáveis para a consciência imediata. O código invisível. Como traduzir a gramática da nossa mente? Para que o vídeo tema mude sua perspectiva, você precisa parar de procurar o que a imagem é e começar a perguntar o que a imagem faz. Aqui estão algumas dicas para decifrar. O eixo da semiótica, a imagem como verbo. O inconsciente não desenha retratos, ele desenha funções. Freud explica o trabalho de figuração. O cérebro transforma um pensamento abstrato, exemplo, sinto-me sem saída, em uma imagem bizarra. Estou em um labirinto de vidro, por exemplo. Lacan reforça que o significante, a imagem, desliza sobre o significado. Então, o que nós chamamos de compensação. É preciso aprender. Uma única imagem funde várias ideias para economizar energia e maximizar o impacto emocional. Interessante? Um outro eixo da transformação, símbolos como pontes, certas imagens são arquétipos, ferramentas universais de evolução que conectam você à sabedoria da espécie. Jung apresenta os símbolos de transformação,
uma ponte, uma escada, um animal selvagem, não são apenas cenários, são pontes entre o consciente e o inconsciente coletivo. Ernest Cassirer define o homem como um animal simbólico. Nossa realidade é mediada por esses símbolos. O que precisamos aprender? Aprender. Em vez de reduzir o símbolo, isso significa aquilo, nós o expandimos para ver para onde ele pode nos levar. Interessante. Mais um eixo, o eixo fisiológico, a química do reconhecimento. Decifrar um símbolo não é apenas intelectual, é uma ferramenta de regulação biológica. Merleau-Ponty fala da integração corpo-mente. A sinestesia onírica transforma medo em cor e ansiedade em textura. A ciência mostra que o clique do reconhecimento, momento em que você entende o símbolo, reduz o cortisol e altera a química cerebral. Existe um efeito terapêutico na interpretação. Então é preciso aprender a traduzir o símbolo. Traduzir o símbolo é literalmente descompreensão biológica. Interessante. Finalmente, fechando, o eixo criativo e espiritual, plano intermediário. Ibn Arabi fala do mundo imaginal, onde pensamentos ganham corpo. Gênios como Mendeleev usaram essa linguagem para decifrar a natureza. O símbolo é uma teofania, é uma manifestação, é uma expressão, uma revelação personalizada da nossa própria verdade divina ou criativa que nos habita. Aqui um brainstorm onírico, aprender a usar o símbolo para resolver problemas complexos. E fechando com a conclusão, o empoderamento pelo alfabeto da alma. Ao consumir o vídeo tema, você é o autor de um código que só você pode quebrar. A falta de conhecimento sobre estes símbolos é o que mantém você como um passageiro no próprio sonho. Dominar a sintaxe do invisível é deixar de ser manipulado por emoções cegas para se tornar o tradutor do próprio destino. Valeu a pena? Meus caríssimos, até no próximo tópico.